Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós vamos hidratar uma conexão que temos com a vida, né? Examinando nossa consciência, examinando o nosso princípio ativo de moderar considerações matemáticas que são preciosas e nos ajudam a ser rápidos, precisos e coexistentes dentro de uma linha de considerações que desencadeiam em nós medidas, né? Então, essas reações que fazem com que a gente transpareça, construa coligações de associações a partir dessas formas que temos de imprimir o, a, o, o produto de associações e que a gente considera valorizar em um momento a partir do desencadeamento de um objetivo, um universo em processamento e tal. Nós temos a educação em hábito, né, de habitar as coisas que são colecionáveis, são habitacionadas pelos homens já há séculos, né? Se hoje em dia as pessoas falam sobre gerações, né? Hoje a gente tem a geração Z, amanhã a gente tem a geração Sigma. Em algum momento a gente teve a geração cristianismo, a geração marcenaríaca, a geração geométrica, né, filosófica. E dessa geração, né, trouxe para nós uma brincadeira com a madeira, e essa brincadeira nos fez fazer cadeiras, nos fez fazer mesas, e todos os descendentes desses padrões disso, né? Padrões de configurar as matérias-primas para obtermos encaixes saudáveis, né? Esses encaixes saudáveis para o nosso organismo, a gente tendenciosamente chama de substâncias materiais e compomos nomes para elas, né? A gente dá um nome e esse nome comprime aquilo que ela é em renderização, em configurações do homem, né? Então, quando o homem extrai da natureza e configura a matéria, ele desenvolveu entre esse conjunto de atividades, um nome que considera esse valor, né? Marca, comemora essa preciosidade, né? E mede essa preciosidade no sentido comunicativo. Então, nós temos essas medidas de comunicação. Como desenvolver a sabedoria sem alelos comunicativos, né? Coisas que uniformalizam o universo da comunicação. Ok? E
Dentro desse contexto, né, dentro dessa preciosidade, nós temos coisas que são semelhantes e são semelhantes no sentido da arte de caracterizar e movimentar isso a partir de um processo de medidas de produção, né? Então, o produtor, né, ele tem medidas ali, ele habita uma sensação, um dever que caracteristicamente, né, ele tem informações que são preciosas para ele, né? São informações que medeiam o seu exercício de produção, né? E todas as atividades humanas possuem essas pescas, né? Essas pescas de sabedoria harmônica dentro desse comprimento de atividade, de processos produtivos. Então, em uma régua se faz uma vara de pescar e de um peixe se faz o tamanho correto, né? E de um tempo e de uma consciência se faz uma educação, algo que diz desistir ou que diz ir à frente no processo da obtenção de um produto, né, de um sacrifício. Então, qual é o momento certo para sacrificar a madeira em unidade com Cristo, né, na terra, no terreno dela, em processo de crescimento? E qual é o momento certo de sacrificá-la? Qual é o momento certo de sacrificar o peixe que você pesca, né? Ele já está no tamanho adequado para ser aproveitado ou ele pode crescer mais? Qual é o correto? Isso é algo que se torna perfeito para nós acompanharmos em educação e obediência, porque obedecer esse lado perfeito nos leva a um crescimento de perfeições no nosso cotidiano, porque se nós começarmos a praticar as imperfeições, nós teremos favelas, nós teremos trânsitos acidentáveis, nós teremos choro e roer de dentes, nós teremos doenças, nós teremos um inferno na Terra. Então é justamente contra o inferno de Satanás que as medidas e o processo de educação a partir delas nos é elevado à luz da sabedoria, que é o padrão certo de converter a matéria-prima, extrair da matéria-prima um sacrifício perfeito, né? Que vai nos dar os gestos de amor, os gestos da palavra de Deus que nos fez perfeito para o reino terrestre, né? Para habitar com os animais que são também perfeitos. Bom, então nessa aliança a gente tem mais aqui nos aprender diariamente sobre esse lado sagrado que é muitas vezes consolado a nós a partir desses elementos que curam a vida, né? Que conseguem curar a vida, nos avisando sobre
a bondade, a perfeição e a obediência. Cumprimentos nada mais é do que essas fórmulas, né, formularidades de medir a conta na pressa. Então, se tem alguma coisa que o ser humano é apressado. Para ele poder continuar a sua pressa e ser preciso e não ser do mal, porque pressa é mal. Mas quando você gera um contramal, ou seja, algo que é cumprimentável, algo que é formularizado, você retira o mal dessa pressa. E aí a pressa fica sendo algo que é bom, né? Então, é claro que é uma coisa, é uma ideia com muita fé, né? Muita crença. Porque veja bem, se a pressa, se você se apressar é algo mal, né? Porque se você está em pressa, quer dizer que você está atrasado, né? Que você não está se movimentando na correção. Então, a pressa ela é um mal. Só que esse mal ele consegue ser domestificado pelo senso físico de traçar referências, né? Então, quem a pressa é mal desde que, né? Então, as condicionais para que a pressa seja mal, ela começa a nos avisar que nem toda pressa é uma pressa. Às vezes, uma pressa é apenas um movimento encantado pela habilidade formulada de um ser categoricamente armado pelo senso dos comprimentos, pelas ferramentas de comprimento e medidas. Então, esse ser, ele se destaca dos demais seres porque ele consegue ser uma pressa boa. Então, ele começa a ser uma pressa boa, parecer boa, até que ele seja bom, né? Em grande proporção para a festa da alegria, para a festa do produto e freguesia, né? A festa de enriquecer-se de bem por comunicar desse bem de processos de produção para os povos, né? Se possuírem desse bem e ensinarem desse bem para os seus filhos, para a descendência que vai fazer esse estado, um bem para todos aqueles que vierem serem comunicáveis, serem comunhão. E hoje a gente vai falar desses comprimentos, né? Usado para medir distância ou tamanho, unidades mais comuns. Então, nós usamos para medir, né? Então, se você tem um medo, muito dificilmente você vai ir a algum lugar, nem que seja em espírito, né? Então, para cortar esse medo, a gente criou um anti-medo. O anti-medo, ele é um remédio contra o medo, ele é um dispositivo que te arma de medidas. E essas medidas fazem com que você se desvie do medo, porque o medo,
ele está sempre presente. Ele é o risco que habita o imprevisto. E para ser contra o imprevisto, a gente se arma de previstos. A gente veste o planeta, né? Vestir o planeta é transformar o medo, o não ir em ir, é partir, ir a o encontro da luz, ou em conta de luz, em conta da luz. A luz nos permite ir, encontrar a luz nos permite amar, né? Então, eu vou sair de casa para ir para a padaria. Por que eu posso ir na padaria? Porque eu conheço as medidas contra os medos de sair. Eu tenho arma de medidas, de comprimento, de previstos, e conheço os caminhos dos previstos. Eu sei dos previstos, que mesmo que eu veja um imprevisto, eu corra desse imprevisto, ou eu aprenda esse imprevisto para que esse imprevisto não me traumatize, não me machuque, a ponto de eu não querer mais partir, né? Então, usamos para isso. Isso é aprender, isso é viver. Unidades mais comuns. Mais comuns. Milímetro. Centímetro. Metro. Opa. Quilômetro. Então vamos lá. Vamos chegar aqui a um exemplo, né? Eu tenho um copão, né? Desse copão aqui que eu tenho, vamos dizer que ele cabe 1.000.000 de litros. Se a gente escrever isso aqui, a gente pode escrever 1 vezes 10 a sextas litros, ou eu posso escrever isso daqui, ó. Isso cabe aqui, ó. Ok? É o que a gente tem aqui. Se eu tirar uma gota desse 1.000.000, uma gota desse 1.000.000, e colocar em um tanque, em outro tanque, né? Com 1.000.000 de litros, olha que doido, né? Ó, eu tenho esse tanque aqui com a mesma quantidade, só que eu tenho aqui uma substância diferente, né? Vamos pôr aqui que nessa substância aqui a gente tem 1.000.000, a gente tem 1.000.000 de litros de... aqui a gente tem litros de óleo. E aqui a gente tem água. Certo? E aí, se eu colocar nessa água
uma gotinha de óleo que eu tirei daquele líquido, desse líquido de óleo, e misturar. Então, veja só, eu vou ter uma mistura de uma gota sobre 1 milhão de óleos, 1 milhão de litros de óleo. 1 milhão de litros de óleo. 1 milhão de litros de água, né? Litros de água. O que que isso quer dizer para mim? Que eu tenho 0,0000001 partícula de óleo na água. Se eu quiser mudar isso, eu vou aqui, ó, unidade, dezena, centena, unidade, milhar, dezena de unidade de milhão, né? Eu tenho deixa eu ver, mililitro. Deixa eu ver. Deixa eu perguntar aqui. Essa coisa é importante. Se eu misturar uma gota de óleo, um tanque com 1 milhão quantos tem? Uma gota de óleo é 0,05 mililitros, valor comum em química e farmácia. Conversões: uma gota, tanque. A gente vai ter isso daqui, ó, fração volumétrica. Em unidades usuais de medidas, partículas por milhão, partes por bilhão. É uma quantidade extremamente pequena, praticamente indetectável sem instrumentos de altíssima precisão. Mesmo assim, fisicamente o óleo está lá, distribuído em escala molecular. Se quiser, posso refazer. Então você está vendo aqui, você está vendo que mesmo em uma partícula por 1 milhão, né, a gente tem partícula por milhão. Eu tenho uma partícula de óleo puro 1 milhão de água. O que isso quer dizer para nós? Isso quer dizer para nós que mesmo que a gente não consiga ver a olho nu, detectar, o óleo está lá, né? Isso é muito bom falar assim, mesmo que você não veja Deus, Deus está aí, Deus está lá, né? Mesmo que você não consiga ver ou se converter para fé, se fertilizar dessa presença de Deus sobre nosso trabalho de fé, ele está aí. É como essa gota em 1 litro, em um tanque de óleo, em um tanque de água, essa gota de óleo em um tanque de água. Então, isso é incrível, sabe por quê, cara? Porque imagina que esses tanques aqui, ó, são os seus olhos. Tanque de olho. Então vamos dizer aqui que você tem os seus 2 olhos aqui, ó. E os seus 2 olhos, eles são tanques, né? E o que que acontece, né? Imagina só que o Sol, ele é uma serra de
a água, né? O Sol, ele serra a água. O Sol é uma serra d'água. E vamos dizer que ele serra água o dia inteiro na Terra. Na verdade, ele não para. Então ele serra 24 horas por dia. Essa que é a questão. O Sol ele está sempre serrando a água. E sabe como que ele serra a água? Ele faz assim com a água, ó. Ele faz uma escada de água. Ele vai fazendo o caminho de água. E esse caminho, se a gente continuar esse caminho, a gente vai ver que a gente vai chegar em um padrão do infinito. Sabe que padrão de infinito é esse? É o átomo, descrito por Demócritos, lá na Grécia Antiga. Sabe qual infinito é esse? Esse é o infinito da curva seno ou cosseno de uma circunferência. Então a gente chega no infinito da serra d'água. E aí o que acontece? A gente chega na menor partícula da água. E essa menor partícula da água, vamos dizer que é a subtração. A subtração é isso daqui, ó. É a menor partícula da água. Só que para nós, esse instrumento de medida, a subtração, ela leva a água para a atmosfera. Só que imagina se isso nunca acaba. Nós temos em atmosfera um rio d'água subtraída. E essa água subtraída, ela é invisível. Mas então, da onde vem a visão? A visão, ela vem de uma coisa que a gente chama de contaminação da água. Da água gasosa da atmosfera. Então, tudo que a gente vê é a água da atmosfera contaminada pelo suor dos seres vivos, das plantas, pelas várias camadas de suor e refletida pelo sol em anteparos, né? O sol, quando ele bate na água, né? E a água está contaminada, ele com óleos, né? Esses óleos sagrados transformam essa água em ondas visíveis. Elas deixam a partícula do sol freada a nível suficiente para importar ao nosso organismo visão de um macrovida, de algo que se faz em escala muito maior. Só que imagina quantas vidas tem e quantas escalas de visão de viver não existem entre nós. Então, essa contaminação da água gasosa da atmosfera faz com que o freamento das ondas solares
consigam transformar a matéria em energia visível aos olhos por desescalanamento dos impulsos, né? Então a gente lê a descarga dessas cargas solares sobre essa atmosfera e esses banhos de óleos, né? Os óleos, meus amigos, eles não estão apenas em formas oleosas, porque toda matéria ela tem algum nível de óleo no seu átomo, né? Faz parte das coisas terem óleo, porque o óleo ele é um elemento que permite uma maleabilidade. E o óleo, como que você seca um óleo? Como que você seca um óleo? O óleo, quando você derrete muito óleo, ele acaba virando um aço, uma pedra, um elemento bruto. E quando você seca muito, você serra muito esse óleo se divide o bastante para contaminar atmosferas. E aí a gente respira esse óleo. Você não vê, mas ele está aí. Como a gotinha de óleo que a gente depositou no 1 milhão de litros de água, que a gente teve uma partícula por milhão de água. Uma partícula por milhão de água. A gente tem uma partícula de óleo por 1 milhão de partículas de água. Então, tá vendo como que as coisas elas vão gerando fundamento? E nós temos o prazer de nos dedicar a essa sabedoria graças às organizações humanas. Então, olha o óleo que tudo vê. Converter, né? Olha essa coolioação. E olha só, ele está aí. Está em tudo. Mas não são todos que acreditam. Não são todos que louvam. Não são todos que veem. Por quê? Se eu colocar... Veja bem, ó. Uma gota de óleo, 0,05 ml. Valor comum em química e farmácia. Conversão, tal. Em unidades usuais de medidas, partículas por milhão. Interpretação. É uma quantidade extremamente pequena, praticamente indetectável sem instrumentos de altíssima precisão. E aí eu te pergunto, você faz precisão das coisas? Você agradece por ter as coisas? Você se faz precisão das coisas? Né? Não tem as preces que se fazem na igreja? Vamos fazer uma prece para alguma coisa, né?
Ou vamos nos soar. Ai, mãe, eu preciso de você. Ai, pai, eu preciso de você enquanto eu sou recém-nascido, pai. Ah, ó, pai, eu preciso de você enquanto eu criança, pai. Ó, pai, eu acredito que eu nunca vou crescer como você, pai. Por isso eu preciso de você sempre. Mesmo que você parta dessa matéria de vida, o seu espírito, eu preciso do seu espírito. Doa o que doer, me doa o seu espírito, sua sabedoria. Deixe comigo sua sabedoria. Eu preciso de você. Precisão. É uma quantidade extremamente pequena, praticamente indetectável, sem instrumentos de altíssima precisão. Então, quer dizer que nós estamos num altíssimo patamar de viver onde a gente tem muita precisão instalada em nossas vidas. É tanta precisão que muitas pessoas ousam até desprecisar, descartar a precisão, porque já está tão imerso, tão instalado nela, que para ela tanto faz, tanto fez falar sobre precisão, porque ela vai estar, o outro vai falar, as pessoas vão se dedicar. Quem é ela na fila da precisão? Quem é ela na fila do pão? E, bom, é entendível isso, porque em certos momentos isso pode ser até mesmo uma briga mal organizada, né? Uma briga de interesses mal interessáveis, né? Às vezes não dá para dar suporte para isso, né? A gente às vezes precisa se desestimular frente às coisas. Então, esses são essas são unidades de medidas, né? Unidades de medidas mais comuns para distância ou tamanho. Então, vamos lá, ó. 1 quilômetro é igual a 1.000 centímetros, né? Não, 1.000 centímetros não, 1.000 metros. 1.000 metros. 1 metro é igual a 100 centímetros. Ahn, 100 centímetros. Ahn, um milímetro é igual a ahn, ver, pegar aqui a tabela. Ver mais fácil aqui. Posso estar falando coisas erradas. Então vamos aqui. Não podemos ir rápido com isso. Isso aqui é coisas que são demoradas. Então vamos lá, ó.
1 milímetro equivale a 0,001 metro. 1 centímetro vale 0,01 metro. 1 metro é 1 metro e 1 quilômetro é 1000 metros, né? Então daqui para cá a gente diminuiu 1000, né? Daqui para cá também 1000 e daqui para cá também 1000. Só ver aqui, né? 100 de metro. Então nós estamos 100 de metro. Então a gente está 100 abaixo de metro. Aqui a gente está 1000 de metro. A gente está 1000 abaixo de metro. Aqui a gente está em metro. E aqui a gente está em quilo acima de metro, né? Vamos dizer assim. Beleza. Então essas são comprimento, unidades mais comuns, distância e tamanho, área. Agora a gente vai para a área. A área é uma coisa muito importante, usada para medir superfície, espaço e plano. Então a gente vai medir superfícies. Centímetro quadrado. A gente tem o centímetro quadrado, metro quadrado, o hectare. Exemplo, a área de um quarto pode ser 12 metros quadrados. O que é 12 metros quadrados, né? É que dentro daqui a gente vai ter 12 metros, né? Se a gente pegar aqui, ó, um quadrado de 1 metro, a gente vai ter 12 quadrados de 1 metro. Deixa eu ver. Vamos supor que, ó, 2, 3, 4... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2. Isso aqui, ó, se todos esses quadrados fossem iguais, isso representaria 12 metros quadrados. Não é à toa que quando você vai comprar piso, você pode comprar o piso assim, ó. Você pode comprar um quadrado de 1 metro quadrado. Você pode comprar 1 metro quadrado, você pode comprar 4 que chega a 1 metro quadrado. Isso são os pisos, né? Pisos. Centímetros quadrado, metro quadrado. Volume. Usado para medir espaço ocupado por um corpo. Unidades mais comuns. Centímetro cúbico, metro cúbico, litro. Então, de área, a gente vai para o volume. O volume, ele é uma dimensão acima da dimensão da área, né? Se a área é isso daqui, o volume é quando você tem uma camada acima, né? Você preenche essa área. Unidades mais comuns: centímetro cúbico, metro cúbico, litro. Litro, mililitro. Relação importante: 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. 1 litro em volume é igual a 1 decímetro cúbico. Exemplo: uma garrafa pode ter 2 litros.
Uma garrafa, ela tem uma dimensão volumétrica, né? Você tem aqui a garrafa e ela não é um plano, ela é um sólido, né? Então, isso aqui pode ser chamado de litros, né? Quanto tem aqui, ó. Cada gole é uma frase, né? Frases golares. Brincadeiras à parte. Massa. Tá vendo aonde que você encontra os pecados capitais, né? Você tem o pecado do comprimento de distância e tamanho, de superfície, de volume, de massa. Massa, usado para medir quantidades de matérias. Unidades mais comuns, a gente tem o grama, quilograma, Gzinho, quilograma, kg. Na verdade, quilograma é com que escreve? Quilograma. Tonelada. Tonelada. Essa é muito importante. Exemplo, um pacote de arroz pesa 5 quilogramas. A massa do pacote de arroz. Por que massa não é o volume? Porque você pode ter uma massa igual a essa massa, mas o volume não é o mesmo, né? Então, aqui eu tenho 5 quilogramas e aqui eu tenho 5 quilogramas. Só que aqui é algodão e aqui é ferro, né? Ou seja, massa é diferente de volume. Tempo. Outra unidade, outra muito importante. Unidade mais comum. Isso aqui representa momento barra duração. Duração de momentos. Né? Unidade mais comum. Segundo, minuto, hora, dia, mês, ano. Então, isso aqui é uma barra de marcar momentos, né? Fazendo o que? Os recortes. Recortes a gente pode ter pintura, gravação, qualquer gravação, né? Conta, tudo isso é muito importante. Vejam só vocês. Quanto tempo eu tenho para que essa semente me retorne frutos, né? Mas dentro de quais condições, né? Então todas as notações elas são muito importantes. Por isso que então agora a gente vai montar as tabelas aqui. Aí, ó. Para comprimento, a gente tem aqui, ó. Quilômetro, hectômetro. Vamos lá, ó. Vamos montar uma tabela aqui para nós. A gente vai fazer uma cruz. E nessa cruz a gente vai fazer as cercas, né? Vamos lá. Façam as cercas. Cercas da cruz. E vamos dizer aqui, ó.
E dentro dessa cerca aqui, essa aqui é a unidade, né? Ou dados, né? Vamos dizer assim, né? E aí vamos dizer, para nós, a primeira coisa que a gente vai colocar aqui vai ser comprimento. Aí a gente vai do milímetro para o quilômetro. Como é que a gente vai a gente vai andar 100 milímetros? A gente está andando, né? A gente vai andar 100 milímetros. 1, 10, 100. Chegamos no 100 milímetros, a gente está aqui em centímetros. Então, milímetro, centímetro. E quanto centímetro é milímetro? 100, ué. A gente saiu dos milímetros. Aí a gente vai sair do centímetro agora. Mas a gente já saiu do milímetro. Vamos sair do centímetro. Vamos andar aqui, ó. 1000 centímetros. Ó, 1000 milímetros ou 100 centímetros, né? De 100 para 1000. De 100 para 1000 é decâmetro, né? Cada passo para a direita multiplica por 10. Então, 100 decâmetro. Não, que é decímetro, na verdade. O que decímetro é 1000 milímetros e é 100, 100, não, 10 centímetros, não, 1000 centímetros é igual a 1 decímetro. E aí, se a gente vir pra cá, ó, 10.000 é igual ao metro. Beleza. Então, um metro, ele é igual a 10.000 milímetros, 1000 centímetros, 100 decímetros e 1 metro. É mais ou menos isso. Para cada passo para a esquerda, divide por 10. Para cada passo para a direita, multiplica por 10. Vamos pagar isso aqui. Pagar isso daqui. Vamos fazer igual a tabela. Então, vamos ver aqui, ó. Metro, né? Quilômetro, hectômetro, decímetro, centímetro e milímetro. Para a direita, multiplica para 10. Para cá, vezes 10.
para lá. Divide por 10. Uhum. Ó, cada passo. Agora a área, né? A área, metros quadrados. A areia. A gente vai ter um metro quadrado, né? Ahn, Metro quadrado. Ahn, Aí vai ser a mesma coisa aqui. Metro quadrado. Quilômetro quadrado. E milímetro quadrado. Vezes 100. Dois passos. Como é a área, cada unidade equivale ao quadrado do comprimento. Então, um passo é vezes 100, dois passos é vezes 10.000. Então, um passo é vezes 100, dois passos é vezes 1.000, 10.000. Importante. Volume, unidades cúbicas. Agora o volume é esse daqui, né? Aham. É, volume. Metros. Volume. E aí a gente vai ter o quilômetro cúbico e o milímetro cúbico. Como é volume cubo, então cada passo é vezes 1.000. Vezes 1.000. E dois passos é igual a vezes 100.000, né? Ou 1.000.000. Né? Volume e capacidade por litros. Temos aqui ó, o litro. Então temos o quilolitro e o mililitro. Massa, tonelada, quintal, quilograma, hectograma. Então nós temos tonelada e a centigrama. Centigrama, decigrama, grama, decagrama, hectograma, quilograma, quintal, tonelada. E a tabela do tempo não é decimal, existe a tensão. É, porque não está em decimal essa contagem do tempo. Está em outra. Está em 60, né?
em sexagemal, sei lá. Resumo visual das potências, comprimento, área, volume. Então, o comprimento ele é de 10 em 10, área de 100 em 100, volume de 1000 em 1000, massa de 10 em 10, capacidade 10 e tempo não é decimal. Tá, isso aqui, vamos dizer que é só uma iniciação a comprimentos, né? Digamos que os comprimentos eles são formulados baseados no equilíbrio, formulados baseados no equilíbrio da reação que desencadeia o hábito de processamento contínuo, né? Então o hábito ele transforma, ele gerencia unidades de medidas que vão habitar no lado na sentença de reação que um indivíduo faz sobre exigências de processamento imprevistos ou até mesmo imprevistos no acionar de um instrumento, né, de um instrumento ativo. Tem muitas pessoas que aprendem da instrumentação e elaboram vários tipos de desorganização instrumentativa para desenvolver códigos de imprevisto, onde se tem uma escala muito precisa, muito pequena de reações sobre essa cadeia de contaminação, de acionar essa imparticularidade no pareamento de um indivíduo sobre a sua contração, né? Em contração. E aí você tem esses laboratórios, esses elaboráveis treinos de imposição imprevistas, porque essas são armações no sentido farmacológico que colocam as pessoas em desorganização rítmica, baseando que a organização precisa para essa desorganização é um hábito, é uma tarefa, é uma descontração orgânica conhecida pelo laboratório, que busca, a partir dessas administrações de comprimido, fazer com que o indivíduo ganhe a energia de descomprimir-se perante a esse tipo de ataque na área fisiológica do indivíduo. Assim ele vai se tornando forte o bastante para lutar contra as patologias, né, ou as pressões nos organismos que lhe deixa com medo de ativar-se de atividades. E aí a gente tem várias delas, principalmente cerebelares nos dias atuais, onde há muito diagnósticos de pressões, né, no interior, formadas a partir de informações
sintéticas, né? Informações organizadas pelas internet, pela grande taxa de consumo de informações que hoje em dia a gente tem, e às vezes elas nem são fortes, mas elas se tornam fortes porque é o comprimento de tempo sobre essa irradiação, sobre essa uniformidade de valores comprimentantes, né? E aí a gente está precisando de muitos comprimidos, muitos códigos de descomprimir essas áreas cerebelares que são acionáveis pelos consumos habitáveis nessa nossa geração, nesses novos trabalhos, né, dos seres humanos. Então é isso, né? Isso é também medir esse lado do organismo de se contrair, buscando equilíbrio com o passar do tempo e suas atividades. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!